creio que o nosso trabalho de pesquisa, divulgação e preservação, né, de um modo geral, da história da nossa cidade, da nossa região toda, acaba sendo parte de um trabalho de maravilhamento. Um trabalho em que a pessoa ela se sente parte da comunidade, ela se vê identificada nessa história que é contada, ela entende o porquê de ter um prédio antigo, o porquê de ter tal monumento, e nesse sentido ela se vê pertencendo à comunidade e ela se maravilha com a própria história, com a história coletiva, e eu creio que esse é o principal passo, né, o principal ponto de preservarmos, porque não é um direito nosso exclusivo hoje de aprendermos e conhecermos a nossa história, mas é um direito coletivo, né, transindividual. Todas as pessoas podem e devem ter acesso a essa cultura, a esse patrimônio material e imaterial que transcende uma única geração. A gente sempre tem um olhar da história, né? Os livros foram escritos pelas pessoas que podiam escrever os livros, que podiam editar os livros, então isso já mostra que há um direcionamento de olhar, né? Nós temos que ter todos os olhares sobre o mesmo fato, o mesmo ponto, né? São vários pontos de vista para uma verdade, a verdade fica um pouquinho mais concreta, digamos assim, e história é isso. Então, quanto mais historiadores estiverem, né, editando livros, colocando suas pesquisas, suas opiniões, nós vamos tendo mais um norte do que foi e do que verdadeiramente aconteceu. Do que nós temos documentado é muito uma história eurocêntrica, uma história dos brancos que escreveram, e muito pouco esse olhar do indígena ou mesmo dos escravizados, né, o olhar realmente das minorias, dos degradados. Então tem alguns livros, mas poucos foram colocados assim, digamos, à tona para que a população, para que o povo pudesse conhecer mais. Eu falo muito do Corambanguirê, que eu gosto muito de falar, porque é o nome que os indígenas caigangues, né, davam a esse local, para que depois o indígena, o branco que nos conhece esses campos de Corambanguirê, ao saber do indígena Tupi-Guarani, como ela se referencia a esse terceiro planalto, aí sim Guarapuava, né? Pelo olhar do Tupi-Guarani. Mas aqui, o primeiro nome dessas terras aqui é Corambanguirê. Muita gente não conhece, uma grande maioria. Então, qual é o primeiro nome dessas terras? Corambanguirê. Merecia um livro, merecia mais pesquisa, né? Quem chegou aqui primeiro? Não vou dizer quem conquistou, porque isso aqui já era. Esses eram campos indígenas, né? Eram deles. Mas quem chegou com a ideia muito, né, de achar que tomou posse de um lugar que não é seu, foi Cândido Xavier e Afonso Botelho, em 1770, 71 e 1772. E não 1810, que é o foco. Mas a gente não fala. Então, quer dizer, nós temos um livro, um filme, um documentário, 1810. Mas aqui não começou Guarapuava, aqui nesse ponto. Começou em 1770. Temos que agora falar sobre esse fragmento histórico, ainda falta mais, né? E com isso a gente conta mais de Corambanguirê, dos povos originários. Corambanguirê significa Campo Grande e Claro, né? O primeiro nome tinha esse significado. Corambanguirê, Caigangue, do tronco G, né? Da linha tronco G, que é uma linha que a gente percebe os Gs, né? Que vindo de Goiás, assim, né? E Tocantins, e depois a gente encontra aqui São Paulo, vindo por Londrina, por isso nós temos lá Goiuerê, antigamente nós tínhamos o nome Paiquerê, Campoerê, Nhenherê, que é Laranjeiras. Daí nós temos outro que é Goioxim. Daí aqui no caso Corambanguirê, Chapecó, Xaxim, Xanxerê e Erechim. Então nós temos aqui, né, toda uma linha. Tudo isso era território caigangue. Eu conversava sempre com um amigo e um fundador aqui do Instituto Histórico, o professor Murilo Walter Teixeira.
E ele sempre dizia que o nosso trabalho, e nós que hoje somos jovens né, jovens adultos, o nosso trabalho é pensarmos em novas formas de que a história seja contada e recontada. E então, quando lá em 1810, não, né? Em 2010 foi feito o documentário, ele buscou trazer uma nova forma, aquele conhecimento que já havia nos livros. Hoje há várias outras formas, né? Em que, desde um podcast ou dentre outras formas que podem ser utilizadas para a propagação do conteúdo, desse conteúdo histórico local. Então, a relevância a gente vê nesse sentido de que fique acessível em novos formatos para grupos diferentes. Então, às vezes são preocupações que vão surgindo ao longo do tempo para que a história não pareça algo distante, algo inacessível, e sim algo que está ali ao contato. Então, assim, são formas de contar a história. Todas as formas são válidas. O livro não vai ser esquecido, a história oral não vai ser esquecida, mas esses novos meios, eles permitem um acesso mais adequado para cada geração. Então, a nossa geração talvez hoje tenha um perfil diferente e que um filme, um documentário vai conseguir alcançar muito melhor do que termos apenas um livro na estante. O documentário acaba sendo um convite para que a criança se apaixone, se maravilhe com a própria história, com a história da comunidade, e vá buscar em outras fontes, né? Tanto nas fontes primárias, os documentos, nos livros. Então, eu creio que seja mais nesse sentido, como uma das técnicas de maravilhamento. Então, nós nos pautamos pelo contexto que ele deveria ser abordado, que era os 200 anos. Mas também colocamos a lenda da Lagoa, falamos um pouquinho sobre, né, essa diversidade de povos que Guarapuava também recebeu nesse tempo, né, alguns momentos ali das lendas. Então, assim, uma pitada de tudo, trazendo até um momento contemporâneo, né, como nós estamos agora. Eu acho que falta muito mais, né, documentações históricas, que esses historiadores tragam cada vez mais suas contribuições, até porque a história, ela não está presa no passado. A cada momento você descobre coisas novas, novos documentos e novas observações, né? Eu acho que isso que é o rico da história, porque ela é dinâmica, né? Eu tinha uma parte da direção, né? Digamos, nós sabíamos o que queríamos, tinha a pessoa do roteiro que, né, ficava junto, o diretor de arte, aí as maquiadoras, os maquiadores que ficavam, né? Porque aí tinha que produzir um suor, nós tínhamos que esborrifar as pessoas, porque, né, enfim, nós estávamos cansados, era isso que nós deveríamos trazer à tona, né? Então, todo cuidado, né? E o processo de continuidade das cenas, que, enfim, às vezes mudava a luz, e muita coisa nós estávamos aprendendo, né? Todo mundo aprendendo. Isso, com certeza, essa experiência nos engrandeceu, e nós, muitos ali apaixonados por cinema, muitas pessoas de jornalismo, de publicidade, estavam juntos, assim, observando, aprendendo, também ajudando ali, sabe? Alunos de arte, educação, estavam também, queriam entender esse processo. Sempre uma oportunidade de aprender, né? Eu já tinha feito alguma coisa com o Gil Baroni em filmes, mas nunca um documentário. Foi um grande privilégio, porque, né, são pessoas das quais muitos guarapuavanos têm como o registro dessa história, né? Eles são as grandes referências, né, que trazem seus olhares, né, seus pontos de vista para a história de Guarapuava. Né? Eles trazem à tona as diversas histórias, né? Documentais, impressões também, né? O seu Nivaldo
até com contribuição fotográfica. A professora Gracita numa contribuição, inclusive, didática, porque absolutamente vai além da linha acadêmica, chega nas escolas, né? Quer dizer, chega em todos os lugares. Então esse efeito Gracita, esse efeito Nivaldo, né, fez com que muitas pessoas se apaixonassem pela história. E hoje esses apaixonados buscam neles e em outros livros para que a gente consiga ter um panorama do que realmente foram as histórias que compõem a história de Guarapuava, uma história de muitas histórias, né? Muitos processos Guarapuava viveu, desde a chegada, né, de Dom João VI, que aqui já sabia que Guarapuava era o melhor lugar para se viver no Brasil. Eu fico muito feliz, porque esse despertar não era o que a gente via, né? Então, todos esses projetos que nós desenvolvimos, eu já digo isso enquanto Artimanha, Felchaco Produções, um grupo de teatro muito interessado em levar história para as crianças. Então, de repente nós estamos colhendo um fruto também, né, dessa semeadura, de todo mundo se interessar pela sua ancestralidade. Quem veio antes de mim? Né? O que ele fez para que eu estivesse aqui agora, inclusive, né, pensando como penso agora, né? Então eu acho muito importante, nós temos que ter muita gratidão a quem realmente também se doou para que, né, muita coisa pudesse estar acontecendo. Então eu já digo isso, ancestralidade, falando dos povos originários, com certeza, né, porque nós estamos aqui em solo emprestado, né? E todos esses conquistadores que também fizeram parte dessa, né, de abrir picada para que a gente pudesse estar aqui, e essa acolhida, né, de todos os povos imigrantes que depois de muitas guerras também receberam terras para estarem aqui, foram acolhidos pelos guarapuavanos, pelos viventes dessas terras. Foram muitos processos que Guarapuava se torna então esse lugar de tanta diversidade cultural. E saber que as pessoas agora gostam, estão interessadas em conhecer a história, né, que vivemos do passado e entender esse momento contemporâneo e poder, com isso tudo, reinventar-se e olhar para o futuro, tendo novas direções, novas ideias, eu acho que é essencial, porque aí nós temos uma compreensão, né, de cada passo que podemos dar, né, para, enfim, contribuir com a sociedade onde a gente vive. Eu acho interessante que nós temos várias ondas de pesquisas de história. Então, inicialmente, a pesquisa era no sentido de estabelecer uma nação, né? Então, aquele sentido de pertencimento, ou talvez até antes disso, a ideia era contar aquela história, né, dos grandes nomes, das grandes personalidades, das grandes datas. Isso passa por uma transformação e a história passa a contar a história desse povo, dessa nação, mas dentro também desse contexto de datas e personalidades. E hoje nós temos uma perspectiva diferente da história, que é buscar aquelas histórias não contadas. Então, aquela história dos indígenas que estavam antes da real expedição colonizadora, aquela história dos andarilhos que passaram por Guarapuava por tantos anos, ou sejam eles tropeiros, sejam eles vendedores, mascates, a história até mesmo de profissões deixadas de lado, a visão, né, novas visões sobre pessoas ou grupos periféricos, pensando nesse sentido, negros, indígenas, então pobres de um modo geral, que não eram as histórias que não eram contadas. Então eu vejo nesse momento, hoje nós temos tanto a academia, no sentido da universidade, produzindo novos historiadores que têm esse olhar, e até mesmo pessoas que não são historiadores, como eu, que sou advogado, que faço as minhas pesquisas em temas que não são necessariamente aqueles grandes heróis, aquelas grandes datas, mas que são as histórias comuns, né? O dia a dia que
que conta muito mais, às vezes, do que uma grande data. Então, eu vejo nesse sentido. Nós estamos levantando tapetes da história, recontando, e eu creio que o trabalho do Instituto é um pouco disso, provocar novas ideias, ou até mesmo provocar as ideias antigas para que elas ressurjam, tragam novas reflexões, e para que novos temas também sejam trazidos, para que não contemos apenas as grandes histórias, para que essas sejam, sim, contadas também, mas para que sejam lembrados esses outros aspectos que compõem a nossa história de um modo geral.